E como todo contrato tem várias cláusulas, e a lei que regimenta ele, no caso aí, a lei das concessões, ela vai dizer o que pode e o que não pode. Então, fala pessoal, sou o professor Marcondes e vamos dar continuidade aqui às nossas resoluções de questões sobre concessões e permissões. A questão da CESP, a Promotor de Justiça de 2023. Ele diz aí: julgue o seguinte item, relativos às licitações, limitações administrativas, órgãos e serviços públicos. Ele diz: o edital de licitação para a concessão de serviço público, precedida de execução de obra pública, deverá prever prazo determinado de duração do contrato, de até o quê? 35 anos, para que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra. Pessoal, aí é muito claro, né, em relação à questão do serviço público que exige aí a execução de obra. Então vejam, primeira coisa que a gente tem que lembrar, pode fazer essa concessão embutindo a execução de obra? Claro que sim. E a gente trouxe aí essa imagem para vocês lembrar de obra rodoviária, lembrar aí das BRs que foram privatizadas através de concessão, onde você é obrigado a pagar uma tarifa para utilizar. E essa tarifa é para a manutenção, tá certo? Dessas rodovias federais. E a justificativa aí, vamos colocar dessa forma, é o melhor, vamos dizer assim, condições para o tráfego, né? Um modal rodoviário para que você utilize aí os caminhões, ônibus e carros, veículos. Tudo bem? Então, eu trouxe essa imagem. Então, vejam. Olha lá. O que diz o artigo 2º, inciso 3? A concessão de serviço público, precedida de execução de obra pública, ela vai falar, vai ter que, né? Você vai poder ser remunerado durante a execução ou depois, quando tiver a execução do serviço em si. Tem um ou, não é conjunto, tu não pode receber na execução e depois na execução do serviço. Lá tem um ou, lembra? Uma das questões que a gente já resolveu? Mas, enfim, o que importa aqui é entender a questão do prazo. Nesse artigo, em nenhum momento ele fala que deverá ter um prazo de até 35 anos. A lei não fala isso, 8987, ela diz que tem que ter um prazo determinado, mas ela não botou um limite. Por isso, a questão aí está com gabarito errado, tudo bem? Então, vamos adiante. Então, vamos lá, é CESP, Ministério Público do Estado do Pará, Promotor de Justiça, 2023. No que diz respeito aos contratos de concessão de serviços públicos, em atenção à Lei 8987 de 95, assinale a opção correta. Então, a gente já vai avaliando aí cada uma delas para tentar entender se está correto ou não. Vamos lá, letra A. É vedada a previsão, no âmbito dos contratos de concessão de serviços públicos, de mecanismos privados de resolução de disputas relacionadas ao contrato, porquanto é indispensável o crime judicial, ou seja, cabe arbitragem? É essa a pergunta que vocês têm que fazer. Letra B. A responsabilidade da concessionária em relação aos prejuízos causados a terceiros, usuários ou não, pode ser atenuado em razão da fiscalização exercida pelo órgão do poder concedente. Vamos adiante. Letra C. A subconcessão somente será possível se autorizada pelo poder concedente, dispensada a realização de concorrência para essa outorga. Letra D. A transferência da concessão sem prévia anuência do poder concedente, enseja na caducidade da concessão, lembra de caducidade? Vamos lembrar. E letra E. No âmbito dos contratos de financiamento, é vedado às concessionárias oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão. Vamos lá? Vamos entender esse universo do contrato de concessão? Vem comigo. Então, olha lá. Vamos tentar entender essa situação.
Nós estamos falando, pessoal, de um contrato, né? E como todo contrato tem várias cláusulas, e a lei que regimenta ele, no caso aí, a lei das concessões, ela vai dizer o que pode e o que não pode. Então, vejam, vamos aqui entender. O artigo 23, né, A, ele diz claramente que pode ter, sim, mecanismos privados para resolução. Inclusive, ele fala aí a possibilidade de se utilizar a arbitragem. Então, vejam, é claro que nos contratos de concessões não necessariamente precisa ter ali o crivo do Poder Judiciário, que é aí que a questão fala. Tem que ser exclusivo aí com o crivo do Judiciário? Não. Se desde o edital, né, desde o projeto base, temos de referência que foi feito, foi vislumbrado nessa situação, e lá tiver previsibilidade, por exemplo, a se utilizar a arbitragem, não tem problema, porque a lei permite, né, esse tipo de resolução privada, né? Então, correta aí a questão seria dizer que é possível utilizar a arbitragem. Então, ficou errado a letra A. Letra B, vamos lá. Ele diz a fiscalização, né, o artigo 25, pelo contrário, não exclui ou atenua a responsabilidade. Imagina, o órgão público, por exemplo, vai fazer a concessão de abastecimento de água ou energia, distribuição de energia, e aí, pelo fato de existir um fiscal desse contrato e ele fazer aí sozinho ou com a ajuda de uma empresa, porque vocês sabem que o fiscal ali não sabe tudo, e às vezes você precisa terceirizar essa fiscalização para dar apoio nesses laudos desses fiscais. Aí tu imagina, só porque existe essa fiscalização, isso vai atenuar a responsabilidade da empresa que assumiu, né, por delegação de serviço público? Claro que não. Então, não exclui ou atenua. Então, a letra B está errada. Vamos seguir. Vamos lá. Ele fala lá que não é permitido, né, que é permitida a subconcessão, só que ele diz que é dispensável, por exemplo, a licitação por concorrência, e não é. Né? Se permite, é possível realmente, dentro do edital de concessão, você ter uma previsão para uma subconcessão de um serviço específico. É possível? Sim. Desde que essa subconcessão também passe pelo procedimento licitatório através da concorrência. É o que diz aí o artigo 26, parágrafo 1º dessa lei. Então, é possível concessão? Sim, é possível subconcessão, desde que já esteja previsto no edital e que para que tenha aí uma empresa que ganhe essa subconcessão, ela também tem que ser submetida à licitação por concorrência. E aí vem a questão da transferência de concessão ou de controle societário, tá? Aí o que acontece? Professor, o que é a diferença de subconcessão para transferência? Toda, pessoal. A subconcessão é porque quando você já fez lá o teu planejamento, você verificou que, por exemplo, o abastecimento de água, você vai fazer, por exemplo, a estação de tratamento de água por uma empresa ou um polo X, e aí vamos dizer que seja a concessão macro maior, de mais responsabilidade, porque exige mais aparelhos, e vamos imaginar que você contrate e faça subconcessão apenas para a distribuição para uma empresa Y, tá certo? Mas essa empresa Y é que vai assumir essa distribuição, por exemplo, ela vai ser submetida também à concorrência à licitação. Então nós vamos ter ali duas pessoas jurídicas, dois contratos, sendo um macro, tendo um serviço ali de subconcessão, mas todo sob a égide da licitação. E aí o que é transferência? Gente, pode acontecer, por exemplo, que morra alguém da empresa, então que morra todos os sócios, sei lá, aconteceu alguma coisa, e possa ser que tenha que se mudar a transferência vamos dizer, dessas pessoas que compõem essa sociedade, por algum motivo. Então, para não dar descontinuidade, a lei abre uma exceção no artigo 27, a possibilidade do quê? De você fazer a transferência dessa concessão ou desse controle societário, por exemplo, para não ter descontinuidade. Agora, isso se faz sem realmente licitação, só que com prévia anuência do órgão público, porque se ele fizer sem essa anuência, nós vamos estar num claro caso de caducidade. Ou seja, houve uma modificação das cláusulas contratuais, aí gritante,
e aí o poder público pode declarar caducidade e romper, né, porque é uma causa de extinção do contrato de concessão, e aí assumir, se for o caso, a execução do serviço. Então, está correta essa letra D. E, por fim, né, os contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia, sim, aqueles lucros, aquelas situações que surgem da própria execução da concessão. É previsão no artigo 28, então está errado quando ele diz que não pode. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aí com esse módulo para vocês, trazendo essas questões. Lembrando sempre que você precisa fazer uma leitura para entender principalmente a diferença das características da concessão e da permissão, para poder, quando enfrentar essas questões, você ter aí minimamente uma chance de acertar, tá certo? Vem com a gente que vai dar certo. Valeu!